Quer ganhar R$5 de bônus 100% gratuito e ainda ter um palpite nos jogos dessa quarta-feira? É só você ficar comigo até o final desse vídeo que você vai ter tudo isso e ainda as análises de outros jogos. Então, meu nome é Pedro Feitosa, eu sou trader esportivo há mais de 10 anos operando no mercado. Resolvi criar essa comunidade no YouTube para compartilhar tudo que eu sabia com vocês de como você analisar uma partida de futebol, dar um bônus para você e ainda um palpite 100% gratuito. Pedro, que bônus é esse? É um bônus de R$5, vai estar na descrição desse vídeo, é só você clicar no link, fazer o seu cadastro e ganhar seu bônus automaticamente. Pedro, quero entrar nos seus outros grupos gratuitos. O link também vai estar na descrição desse vídeo, é só você clicar e acessar os meus grupos gratuitos agora mesmo. Agora vamos direto às análises dos jogos dessa quarta-feira, porque tem Libertadores, tem final da Copa da Itália, tem um monte de jogo interessante aí para a gente poder trabalhar. Vamos para cima! Vamos direto à análise do primeiro jogo. Vou começar logo com o final. É a final da Copa da Itália, Inter de Milão contra Fiorentina. Inter de Milão que está na final da Champions League, mas antes tem essa final aí para poder disputar e quem sabe levar 2 títulos nessa temporada. Tudo bem que eu sei que levar o título da Champions é muito difícil conseguir ganhar lá do Manchester City. Mas vamos aos números dos dois times. A Fiorentina, que marcou o gol em 80% dos seus jogos, marcou 2 ou mais gols em 60% e teve um mercado de over 1.5 em 80%. A Inter, ela marcou gol em 100% dos seus últimos 10 jogos, não perdeu em 90% deles, ganhou 8 deles e marcou 2 ou mais gols em 70% e também teve over 1.5 em 80%. Para esse jogo aqui, tenho 2 análises a fazer com vocês. Temos o padrão de gols aqui para ambas as equipes, todas as 2 equipes com a média de 2 ou mais gols nos últimos jogos, então mais de 2.5 se tornaria interessante, ainda mais por ser jogo único. Tudo se define nessa partida de localização neutra, onde a odd aqui está pagando 2 vezes. Mas a minha melhor análise para esse jogo é uma vitória da Inter de Milão, a Internazionale. Acredito que a Inter tem um time melhor do que o da Fiorentina e deva sair campeã dessa grande final da Copa da Itália. Então não vou me esconder aqui, vou de back sim entre Fiorentina e Inter, vou na vitória do Inter de Milão nessa final da Copa da Itália com odd aí de 1.95 de retorno. Sei que é uma final, sei que é um jogo difícil, mas essa é a minha análise para vocês. Vamos à análise do segundo jogo dessa quarta-feira. Temos aqui Villarreal contra o Cádiz. O Villarreal que está ali, ó, dentro da zona de classificações para as competições europeias, a 5 pontos do Real Sociedad. E o Cádiz briga para não ser rebaixado. Qual é o problema do Villarreal? Por que ele não está melhor ainda na competição? Se é um time que marca tantos gols, ó. Marcou gols em 100% dos últimos 10 jogos, não perdeu nas últimas 5. Marcou 2 ou mais gols em 70%. O problema está aqui, é um time que leva muitos gols, levou gols nas últimas 8 partidas, então tem presente aí padrão de over 2.5 e de ambas marcam. Mas só um detalhe aqui na classificação, ó. O Cádiz é um dos times que menos ganhou na competição, que menos marcou gols na competição. Observe que o último colocado, que é o Elche, que tem apenas 20 pontos, fez 27 gols e o Cádiz fez apenas 28 gols. O Cádiz só não tem um ataque pior na competição toda do que o Elche, que só teve 20 pontos. Então, realmente fazer gol é um grande problema para o Cádiz. Diante dessa análise, o meu palpite para esse jogo é uma vitória do Villarreal para ficar ali bem posicionado, cada vez mais próximo da zona de Champions. Então, para Villarreal e Cádiz, vai ser um jogo duro, o Cádiz vai tentar endurecer porque o time briga para não ser rebaixado, mas eu acredito aqui numa vitória do Villarreal, que vem numa sequência super positiva e não perdeu nas últimas 5 partidas. Para Villarreal e Cádiz, 1.44 na vitória do Villarreal. Saindo do Campeonato Espanhol, direto para o Campeonato Brasileiro Série B, onde nós temos aqui Vitória contra CRB. Na classificação, o Vitória, apesar das últimas 2 derrotas, ainda é o líder da competição, ainda tem o melhor ataque da competição, de 15 gols. Observe que o Atlético Paranaense é o segundo melhor ataque com 13, aí depois você tem aqui o Guarani com 11,
O Vitória ainda tem o melhor ataque da competição, vai jogar contra o CRB, que é o 18º colocado, acabou de perder feio para o Vila Nova dentro de casa. Para esse jogo aqui, sinceramente, odd de 1.85, Vitória líder, CRB 18º, Vitória precisando se reabilitar após as últimas 2 derrotas, apesar de ser líder, Barradão lotado, eu vou de Vitória, do Vitória no odd de 1.85. Essa é a minha análise para esse jogo. Vitória que marcou primeiro em 90% dos seus últimos 10 jogos, marcou 2 ou mais gols em 70% dos seus últimos 10 jogos, teve over 1,5 em 100%. É um time over, é um time de fazer muitos gols, é o melhor ataque da competição até o momento. E essa odd, na minha análise, ela está muito bem valorizada, de 1.85 para a vitória do Vitória em casa pela Série B. Agora vamos de Libertadores da América. Temos aqui Cerro Porteño jogando em casa contra a equipe do Palmeiras. O Cerro, que é o último colocado do seu grupo, tem apenas 3 pontos, joga contra o Palmeiras, que tem 6 pontos. São 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. A derrota foi justamente para o time boliviano, jogando com um time completamente reserva, às vésperas, na época da final do Campeonato Paulista contra o Água Santa. O Abel decidiu levar um time completamente reserva e acabou perdendo lá. Além do time reserva, tinha a questão da altitude. Agora joga contra o Cerro Porteño, precisando aí de uma vitória para poder se firmar e buscar a liderança do seu grupo. O Cerro ganhou o primeiro tempo nas últimas 4, marcou gol em 90% dos seus jogos, porém levou gol em 80%. Temos aqui no caso do Cerro o padrão de over goals e ambas marcam. Do outro lado, temos um Palmeiras que não perdeu nas últimas 9, marcou gols em 90%, teve over 1.5 em 90%, o Cerro teve 0.5 HT em 100%, over 2,5 em 80%, ou seja, o padrão que eu consigo identificar aqui seria a vitória do Palmeiras, mas o Palmeiras pode encontrar dificuldade jogando lá no Paraguai. Para esse jogo, a minha melhor análise, onde eu consigo identificar valor para você fazer uma aposta múltipla, é mais de 1.5 gols com 1.29 de cotação, 29% de retorno. Você consegue pegar essa cotação, juntar com a outra e fazer uma aposta múltipla e ter aí uma boa operação para esse jogo de Cerro contra Palmeiras, jogo válido pela Libertadores. Para encerrar com chave de ouro, temos o Mengão Flamengo jogando fora de casa contra a equipe do Nublense. Isso mesmo, o Nublense que levou gols em 80% dos seus jogos, teve um gol no primeiro tempo nas últimas 10 partidas, over 1.5 gols em 90% dos seus jogos, menos de 3.5 gols em 80% dos seus jogos. O Flamengo marcou gols em 90% e teve over 1,5 em 80%. Pedro, qual é a sua análise para esse jogo aqui? Acredito sim numa vitória do Flamengo, mas essa odd, jogando fora de casa pela Libertadores, eu sinceramente acho uma odd desvalorizada. Acredito que esse Flamengo tinha que pagar aqui pelo menos 1,60, 1,65 para poder compensar entrar nesse back. Para esse jogo aqui, eu vou fazer uma aposta criada junto com vocês. Vou aqui em mais opções, criar aposta. Eu vou aqui em mais de 1.5 gols, que é um mercado que se fez presente tanto no padrão do Nublense quanto no padrão do Flamengo. E vou aqui no total de corners, no total de escanteios na partida, para mais de 8.5, que é a linha mínima. Deu aí uma odd de 1.75. A minha análise é que nesse jogo do Flamengo tenha pelo menos mais de 1.5 gols e mais de 8.5 escanteios, dando uma odd aí de 75%, 1.75. Essa é a minha análise para o jogo do Mengão nessa quarta-feira de Libertadores da América. E sempre que eu encerro a minha análise com a aposta criada, é justamente aí que está o meu palpite gratuito do dia. E o palpite gratuito para essa quarta-feira é no jogo do Nublense contra a equipe do Flamengo, jogo válido pela Libertadores. Coloquei aqui mais de 1.5 gols, apesar de acreditar na vitória do Flamengo, e coloquei mais de 8.5 escanteios. Deu uma odd total aí de 1.75, ou seja, 75% de retorno no caso de êxito. Coloquei aqui uma unidade, minha unidade é de 1.000, vezes a odd de 1.75, deu um retorno de 1.750.
essa é minha análise, esse é o meu palpite gratuito para essa quarta-feira de futebol. É no jogo do Mengão, é mais de 1.5 gols, é mais de 8.5 escanteios. E dessa forma encerramos aqui mais um vídeo de análise. Deixei aquele palpite gratuito, falei para vocês do bônus, também é só clicar no link da descrição. Tem os grupos gratuitos também no link da descrição, tudo isso de graça para vocês. Esse é o Pedro Feitosa, a comunidade aqui no YouTube, onde a gente compartilha o conteúdo, o conhecimento para poder fazer com que você tenha os melhores resultados no mercado de apostas esportivas. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aí, deixa o feedback que eu vou estar olhando. Valeu, tamo junto.